Vamos conversar sobre ciclo irregular hoje. O que pode deixar um ciclo irregular? O que é um ciclo irregular? Tem muita mulher que confunde. Então, hoje a gente vai conversar sobre as irregularidades no ciclo. E olha, enquanto vocês estão entrando, olha quem eu trouxe aqui comigo hoje. Por quê? Porque todos os dias entram pessoas novas para conhecer a ginecologia emocional. E eu acho que para você dar um primeiro passo, quebrar estigmas com a menstruação, com o seu corpo de mulher, e começar a entender um pouquinho esse universo imenso que existe, que nos traz poder, sabedoria e realização, é o livro O Poder dos Ciclos Femininos, tá? Em setembro eu vou estar em Balneário Camboriú, no dia 23, sábado, 23 de setembro, quando abre a primavera, justamente com a palestra O Poder dos Ciclos Femininos, para quem está em Santa Catarina, e vou autografar livros lá também. Quem não tem o Poder dos Ciclos Femininos ainda, pode encontrá-lo em todas as livrarias do Brasil, tem no link da bio, tem na Amazon.com, você pode dar um Google, ver onde está em oferta, mas o preço de capa é R$ 59,90, tá? Então fica a dica. Boa tarde para todo mundo que está entrando. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre ciclo irregular, né? Aquelas variações extremas que acontecem e que caracterizam o ciclo como irregular. Então, a gente precisa saber que o ciclo ele varia, ele muda, né? Nenhuma mulher que menstrua naturalmente vai menstruar a vida toda, sempre a cada 28 dias. Nenhuma mulher vai menstruar sempre no dia 13 de cada mês. Não é assim. Por quê? Porque o ciclo ele é tão sensível ao que a gente está vivendo no dia a dia, ao que a gente está comendo, ao que a gente está sentindo, que ele vai alterar junto com essas alterações, né? Ele está funcionando com a gente aqui. E o útero sente os impactos emocionais, de estresse, de ansiedade, traumas, tudo. Sem sentir tudo isso, né, já é normal que o nosso ciclo tenha variações. Agora, tem gente que acha que tem ciclo irregular porque não menstrua sempre dentro de um padrão de 3 semanas, 4 semanas, não menstrua sempre no mesmo dia do mês, ou porque não conhece o ciclo. Então, um ciclo irregular, de verdade, é aquele tipo de ciclo que você nunca sabe quando você vai menstruar. Que não dá nem pra falar assim, vai ser mais ou menos daqui 20, 25 dias. Não dá. Por quê? Porque existe uma irregularidade aí e que a maioria dos médicos dizem que não encontram, né? E aí essa mulher, ela fica assim, sem ter a mínima ideia de quando a menstruação dela vai vir. Lembrando que ciclo menstrual não é período menstrual. Período menstrual está dentro do ciclo todo. O ciclo todo é desde o menor sinal que a sua menstruação vai vir visível, uma borrinha de sangue, sai um sanguezinho na hora que foi limpar o xixi, ali já é dia 1 do ciclo. E o ciclo só vai terminar no próximo dia que vai anteceder esse próximo sinalzinho. Então, o ciclo menstrual são os 28 dias, ou os 30, ou os 26, depende, cada caso é um, né? Isso tem variações hoje por conta da vida moderna. Antigamente as mulheres sempre menstruavam na lua nova a cada 28 dias. Hoje já não é mais assim, né? Por conta de tudo isso que desses fatores externos e emocionais que mudaram daquela época pra cá, né? Então, uma mulher que ela pode estar aqui agora conversando comigo, assistindo essa live, ela não faz ideia quando a menstruação dela vem, pumba, vem. Aí ela fica esperando que venha dali mais ou menos 30 dias, 28, 25, que seja. Não vem. Aí passa mais um mês, não vem. Aí passa 10 dias, vem. Aí ela de novo tenta. Então agora começou no dia 10 minha menstruação, então eu tenho que ficar ligado que é mais ou menos dia 8, dia 7 do mês que vem que eu vou menstruar. Não vem. Aí passa mais 30 dias, não vem. Aí passa mais 30 dias, não vem. Aí passou 90, aí vem.
Isso é um ciclo irregular. É um ciclo onde você não faz a mínima ideia de quando você vai menstruar, porque não segue um padrão. Olha, tem algumas pessoas que perguntam assim pra mim, Karime, eu menstruo de 2 em 2 meses. Tá errado isso. Aí, eu entendendo a vida daquela mulher, eu descubro que já faz anos que ela menstrua de 2 em 2 meses. E ela não tem nenhuma irregularidade. Já fez exames, a gente conversou, ela não tem nada. Mas ela menstrua a cada 2 meses. Pra mim, Karime, né, que uso a visão da ciência, a precisão da ciência, mas olho por outras coisas que não são absolutas como a ciência, que no caso é a espiritualidade, o emocional e tudo aquilo que está além do que a ciência pode chegar, eu vejo que essa mulher tem um padrão de menstruação. Então, para mim, não é um ciclo irregular. O ciclo dela é regular de 2 em 2 meses. O irregular seria, nossa, não é de 2 em 2 meses, às vezes vem a cada 15 dias, às vezes eu passo 3 meses sem menstruar, às vezes passa 45 dias, vem, eu nunca faço ideia. Então, aí é. O que pode transformar um ciclo irregular? Uma irregularidade no útero, nos ovários. Quem é responsável por nós menstruarmos nesse sistema todo? O útero, a vagina ou os ovários? Quem é o principal responsável para que a menstruação aconteça? Vocês sabem me dizer? Quem tá aqui comigo sabe me dizer, entre útero, ovários e a vagina, quem desses 3 precisa trabalhar para a menstruação acontecer? E os outros 2 podem continuar trabalhando, que sem essa parte não trabalhar, a menstruação não acontece. Alguém sabe me dizer? Alguém quer chutar aqui? Obrigada, Kátia. Exatamente. Os ovários. Obrigada, Eliette. Exatamente. Os ovários. Então, quando fica irregular assim, eu sempre olho para os ovários, tá? Se o ovário não trabalha, Mila, não tem menstruação, tá? O ovário ele tem que produzir o óvulo, senão não acontece o ciclo. A mulher não menstrua, não tem o ciclo. As mulheres que não estão ovulando estão sem ciclo, né? O que é a menopausa? A menopausa é quando a gente para de produzir óvulos. Começa a produzir menos. Como os ovários são glândulas e glândulas que produzem hormônios. Quando os ovários começam a chegar no fim do trabalho deles dentro do nosso corpo, que é o climatério, ele começa a irregularizar o ciclo. Por quê? Porque num mês ele ovula, que tem óvulo, no outro ele não ovula, segura, aí passa 2 meses, ou começa a menstruar muito pertinho, a cada 18, 20 dias, porque essa produção de óvulos, essa produção hormonal está em queda. Então, sempre que uma mulher não menstrua sem causa aparente, ou ela tem um ciclo irregular e os exames não estão apontando nenhum problema ali pra gente falar, então tá vendo? Tem endometriose, é por isso. Se não tem isso, a gente tem que olhar pra nutrição dessa mulher, pra alimentação, como estão as taxas de hormônio dela, vasculhar minuciosamente esses ovários, se não foram vasculhados antes. Eu já peguei casos, olha, vou falar de 2 casos de ciclo irregular de verdade. Na verdade, um não era nem irregular. Uma mulher não menstruava e não tinha causa aparente, já fazia anos, e ela era jovem, né? E aí, eu tava grávida quando eu tive com a Lucimeire, que é essa pessoa. Faz mais de 7 anos que eu tive com ela. E a gente participou de um trabalho, um temascal, que eu organizei junto com a Ana Sazanoff em Sorocaba, interior de São Paulo. E essa pessoa já me seguia há muito tempo, Lucimeire Queiroz, o nome dela. E ela não menstruava. E nesse trabalho espiritual, que é o temascal, ela teve uma memória, era um trabalho só para mulheres. E a Ana trabalhou com os 4 ritos de passagem que nós temos. Menarca,
Eu não lembro os 4, né? O último era a menopausa. Eu sei que essa que nunca menstruava, a Lucimeire, ela contou pra gente, ela lembrou de um negócio lá, que quando a menstruação dela desceu a primeira vez, ela chorou muito. Ela chorou muito. Ela ficou com muita tristeza, depois com muita raiva, porque ela não queria deixar de ser criança. Ela não queria parar de brincar. Na cabeça dela, como ela tinha menstruado, ela tinha virado uma mulher, como falavam, né? Mas ela levou ao pé da letra. Então, ela ficou muito, muito sentida, de um jeito difícil, logo na primeira menstruação, e assim seguiu por um período e logo ela parou de menstruar. E aí ninguém encontrava nenhuma irregularidade, né? Olha, gente, eu não sei falar pra vocês se não encontram porque não tinha, ou se não encontram porque não vasculham direito. Porque às vezes não tem de verdade, mas às vezes tem e o sistema não tá vasculhando, né? Eu tenho falado muito aqui nesses bate-papos ao vivo sobre a importância da gente conhecer o corpo, da gente saber conversar com os médicos, da gente ter tranquilidade e informação para escolher o caminho de tratamento que a gente quer e principalmente sobre o que a gente tem que pedir para o médico para a gente não sair com um diagnóstico errado ou com dor e ele falando que não tem nada. Então, eu não sei dizer para vocês se nesse caso da Lucimeire existia, porque houve uma somatização dessa dor. Então, o que é a somatização? É uma emoção nociva, difícil, aquelas emoções que a gente não gosta de sentir e que elas vão se repetindo ou ficam ressoando na nossa vida e aquilo vai se materializando nos órgãos. Na visão da medicina chinesa, por exemplo, que eu não sou uma grande conhecedora, cada órgão tá falando sobre algo e tá relacionado também a alguma emoção, né? Então eu acho que ela sentindo tudo aquilo, eu acho que ocasionou alguma coisa nos ovários, mas nem tudo é possível descobrir. Tem muita coisa ainda para a medicina descobrir. As patologias vão mudando, vão mutando. Vocês não veem o Covid, que era um vírus? Quantas mutações variáveis já não tem, né? Embora o corpo esteja aqui sempre da mesma maneira, sendo criado sempre da mesma maneira pelo Criador, os comportamentos vão mudando, os hábitos vão mudando, o ar que a gente respira tá mudando, a gente tem microplástico no corpo, a gente tem petrolato, então não dá para saber. Mas, no geral, uma mulher com um ciclo irregular, se não houve um diagnóstico, ela precisa olhar para a nutrição e para como estão os hormônios dela, os hormônios que o óvulo deveria estar produzindo. Lembrando que quem toma a pílula não está regularizando o ciclo. Eu acho particularmente isso uma piada. Quando uma mulher vai ao médico e ela diz que toma a pílula para regularizar o ciclo. Se a pílula bloqueia o ovário e ele não produz hormônio e nem óvulo para acontecer o ciclo que é o que a gente está falando aqui, como é que tomando pílula ela vai regularizar um ciclo que não vai acontecer? Na verdade, ela só está bloqueando todo o sistema ginecológico, especialmente os ovários, que são muito importantes. E ela está, a cada parada de cartela, sofrendo sangramento de privação hormonal, dos hormônios que ela não produziu. E também isso tem a ver com os hormônios sintéticos que ela está colocando no corpo. Então, para mim, é uma piada ainda existirem médicos que dão pílula para regularizar um ciclo, porque está bloqueando, não vai regularizar. A mulher fica ali tendo uma impressão de que ela está sangrando todo mês e menstruando, e não é menstruação aquilo biologicamente, né? Agora, eu quero te falar aqui para vocês o segundo caso. Esse foi o ciclo mais irregular que eu já vi na vida. A Fernanda, de Aparecida do Norte, advogada. Foi o ciclo mais irregular que eu vi na vida. Foi um workshop presencial em Guaratinguetá, interior de São Paulo. E a Fernanda veio e ela contou, mas ela contava assim, ela não estava desesperada, não estava preocupada, ela já contava rindo. Porque, né, chega uma hora que a coisa fica tão caótica que é melhor a gente rir. Então a Fernanda já contava rindo que ela nunca sabia quando a menstruação dela ia chegar, que ela não fazia a mínima ideia. E ela relatou isso que eu expliquei aqui. Sim, Eliette, eu expliquei sobre isso no começo desse bate-papo. Depois você pode ver o replay, tá?
Tenho sentido dores horríveis antes de menstruar. Tem que ir ao médico, Lucy. Dores terríveis antes de menstruar que você nunca teve, tá acusando algum problema ginecológico, tá? Tem que ir ao médico para saber o que é. E depois vir aqui para saber qual é a raiz do problema, né? Então, a Fernanda começou a falar que ela menstruava hoje, aí passaram-se quase 4 meses, menstruou, aí passou 15 dias, menstruou de novo, aí passou 45, menstruou, aí passou 18, menstruou, assim, sabe? Não tomava pílula, não tomava nada. Conversando com ela, né, e tentando entender o porquê disso, em resumo, a Fernanda era uma mulher que trabalhava num ambiente... Pensem onde nasceu o patriarcado. Onde nasceu o patriarcado? O patriarcado nasceu da Igreja Católica. Ela trabalhava dentro do jurídico, da Basílica de Aparecida do Norte, onde só tinha homem. Olha que simbólico isso, né? Dentro, né, acho que a Basílica da Aparecida do Norte é uma das maiores basílicas que a gente tem, se não for a do mundo, da América Latina. Então, entendendo como ela trabalhava, como ela funcionava, como era a rotina dela, como era o convívio dela com aqueles homens, o que nós conseguimos chegar perto de entender, porque ela não tinha ciclo para fazer autoconhecimento cíclico, que é a metodologia que eu ensino para vocês chegarem na raiz emocional, ela não tinha como fazer isso. Então eu tive que ajudá-la mesmo e a gente tentar ir pelas beiradas. Fez muito sentido o ambiente de trabalho, a maneira como ela está sendo tratada, como ela não estava sendo ouvida, uma série de fatores que explicavam por que os ovários dela não conseguiam trabalhar na visão psicossomática, né? Trabalhar direito como precisavam. No entanto, ela era uma mulher saudável que estava produzindo os hormônios, porque mesmo totalmente louca a menstruação dela, o ciclo dela, ela ainda menstruava, né? Claro que a gente entrou com uma série de tratamentos da linha da ginecologia natural para ela. Eu passei todos para ela que eu tinha conhecimento, né? A gente entrou com a parte dos exercícios físicos para ajudar nos hormônios e eu entrei com a principal parte, Fernanda. Você trabalha num ambiente assim, você ganha bem, mas você não tá feliz. Você vai precisar olhar para sua transição de carreira. Porque eu tenho certeza que quando você estiver num ambiente que tá tudo fluindo, você não tá debaixo desse patriarcado, sendo ouvida, né? Tendo um ambiente de trabalho mais igualitário, muito provavelmente você vai menstruar regularmente, né? Eu nunca mais falei com a Fernanda. Não sei da Fernanda. Vou tentar até achar a Fernanda. Mas eu tenho certeza, porque eu conheço o meu público, e principalmente quem faz os meus cursos, eu acompanho, que se a menstruação dela ainda estivesse irregular, ela teria me procurado. Ela teria me dito. Então, quando não me procuram é porque o problema foi resolvido. Ou porque a pessoa se encheu o saco de me ouvir falar, quer saber? Não quero saber dessa reconexão com o feminino, não quero saber de nada, vou tomar pílula. E foi, tá? Gente, amanhã eu não sei se eu vou conseguir fazer bate-papo ao vivo. Eu estou indo pro Rio de Janeiro e eu vou dirigindo. Eu não sei amanhã onde eu vou estar, como vai ser. Então, nós vamos fazer o seguinte. Se não tiver live mesmo, amanhã de manhã eu já vou colocar nos stories, mas sexta-feira tem bate-papo ao vivo. E se tiver, eu vou colocar de manhã nos stories o tema. Vai depender de como eu estiver nesse trânsito todo a caminho do Rio, tá? Quero agradecer todas vocês que estiveram comigo aqui hoje. Quem chegou agora, a gente falou sobre ciclo irregular. O que é um ciclo irregular de verdade? Quando um ciclo é irregular, porque muita mulher acha que tem ciclo irregular e não tem, tá? E principalmente, quais são os fatores que podem levar um ciclo a ser irregular? Lembrando que a alimentação é sempre a base de tudo, tá? E o workshop de ginecologia emocional, onde eu ensino toda essa metodologia de autoconhecimento cíclico para chegar à raiz emocional das doenças, continua com as inscrições abertas com 70% de desconto. Enquanto eu não
eliminar todas essas vagas dos 70%, ele continua. Quem quiser conhecer esse curso, que na verdade é um divisor de águas, porque é a mulher em movimento de entender a sua natureza íntima e cíclica. E isso traz revoluções, porque você vai começar a desenhar a sua agenda de acordo com as suas fases no ciclo, que você vai entender que você tem alguns déficits e algumas potências a mais em cada fase. Quem quiser toda a orientação nutricional para quem tem endometriose, adenomiose, miomas, a Priscila Ricciardi está lá dentro trabalhando com isso também. Enfim, conheçam o curso e sintam no coração, porque isso aí a gente tem que estar preparada para fazer. A gente vai precisar olhar para muita coisa da nossa história nesse corpo, que é chamado de corpo de mulher, para entender o que está acontecendo com a gente. É só digitar a palavra ciclos aqui nos comentários, que aí o site do curso com essas vagas com 70% off já vai ser enviado para vocês conhecerem, tá bom? Então fica assim, gente, se amanhã eu não estiver em trânsito de São Paulo para o Rio, no horário do nosso bate-papo ao vivo, eu vou calcular de manhã, eu coloco o tema aqui nos stories pra gente falar amanhã aqui ao vivo. Se não, eu aviso também que não vai ter, mas sexta-feira ou não. Eu acho que a gente vai ter que mudar, gente. Acabei de lembrar de uma coisa. Amanhã eu vou fazer o bate-papo ao vivo. E na sexta é que eu não vou conseguir fazer. Vai ser isso. Combinado? Um beijo no coração de todas. Obrigada pela companhia. Uma excelente tarde de quarta para todas nós. Seguimos juntas. Vejo vocês amanhã, ok? Beijo no coração. Obrigada e tchau, tchau.